É isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Física 3, né? Hoje, dia 24 de agosto de 2021, tá? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leis de Ohm, tá bom? Beleza? Aqui, né, é uma frase de um grande físico brasileiro, né, que é o César Lattes, né? César Lattes, né, vocês aí, para quem é bolsista de algum projeto de pesquisa, né, ou de extensão, já deve ter um currículo na plataforma que leva o nome desse cientista. Esse cientista, no ano de 1947, ele realizou experimentos que detectaram uma partícula, né, subatômica chamada pion, ou meson pi. O meson pi havia sido previsto por um físico japonês, né? Então já havia sim uma previsão teórica, né, da existência do meson pi ou do pion, mas ainda não havia uma prova, né? Então o que acontece, né? Quando os raios cósmicos eles penetram na atmosfera da Terra, acontece um efeito chamado de raios penetrantes, né, que são esses raios cósmicos. Então, quando eles batem na atmosfera da Terra, são partículas, né, de alta energia, interagem com as partículas da atmosfera e vai liberar essa partícula. Então, nesse impacto, libera essa partícula, que é um meson pi. O César Lattes, né, ele foi bolsista lá na Universidade de Bristol, né, no Reino Unido, na Inglaterra, e durante esse período ele trabalhou com um cara chamado Cecil Powell, né? E ele era então, né? Ele estava lá fazendo lá esses experimentos lá no laboratório desse cara lá em Bristol. E um belo dia, né? Esse problema, né? De provar a existência, né? E aí um colega dele foi esquiar nos Alpes suíços e ele falou assim: ó, leva aqui essas chapas fotográficas que eu fiz uma alteração nela, coloquei um pouquinho mais de boro nas chapas fotográficas, e leva lá, enquanto você estiver esquiando lá na altitude de 2.000 metros, o que seja, você vai e deixa ela exposta lá. Aí nisso, quando voltou, revelou, viu as partículas. E aí o que acontece? Para ter certeza de que eles tinham encontrado essa partícula subatômica, que era um meson pi, o que o César Lattes fez? Ele foi lá para o Chile, né, lá para o deserto de Chacataua, lá no Chile, e aí ele expôs, né, a uma altitude de 4.000 metros essas chapas aí, né, aditivadas de boro, e conseguiu comprovar. Né? Moral da história, esse cara foi um cara extraordinário, um cara que deu uma grande contribuição para a física mundial, mas a descoberta do meson pi deu o prêmio Nobel para o japonês e para o inglês, mas não deu para o brasileiro. Né? Mas aí, o que acontece? Ele fala que ter ganhado o Nobel não importa, porque para ele, mais importante do que o prêmio Nobel foi ele ter sido imortalizado num samba enredo da Mangueira. Né? A Mangueira, né, por meio do Carlos Cachaça e do Cartola, fez um samba em que fala do nome do César Lattes. Então, para ele, o grande prêmio é esse. Né? E é muito interessante isso. Então, ele veio para o Brasil, ele rejeitou várias propostas de ocupar vagas, né, cadeiras de grandes físicos nos Estados Unidos, na Europa, né? E aí é interessante falar de um cara que ele poderia ter ido para a Universidade de Chicago ocupar a cadeira de Enrico Fermi, que foi um dos caras que desenvolveu grandes estudos sobre a parte da física nuclear, e ele resolveu vir para o Brasil, ajudou a construir o CBPF, ajudou a construir a UNB, ajudou a construir a Unicamp. Né? Então é um cara que a gente aí, né, muitas vezes não conhece, né, tanto, né, mas é um grande físico brasileiro, né, um cara que está no panteão dos grandes imortais, como diz o samba de Cartola e de Carlos Cachaça. Muito bem, então uma breve introdução, falei muito do César Lattes, não falei a frase. O César Lattes ele diz o seguinte, que a ciência é uma irmã caçula, talvez bastarda da arte. Né? Então aí uma palavra de um grande cientista sobre a relação entre ciência e arte. Né? Então é isso aí, é uma coisa interessantíssima, né? Quando ele fala, né, sobre isso daí. Eu gosto muito dessa frase dele. Muito bem, vamos lá. Então, registrando a nossa presença, eu vou colocar mais uma vez lá no chat, tá? Aqui, o que a gente tem aqui, então, ó, no chat? Ó, tá aí para vocês registrarem a presença, quem chegou, né? Beleza, tem gente que já chegou e já foi, tudo bem, tranquilo. Vamos lá, vamos tocar o barco então, tá, gente? Então, olha só, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre leis de Ohm, tá bom?
resistores, que são conceitos aí relacionados, né, a essa parte de eletrodinâmica, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Uma breve introdução, tá? A gente tem o seguinte: quando a corrente elétrica vai atravessar um condutor, ela vai o quê? Ela vai receber o quê? Ela vai receber uma resistência à passagem dos elétrons, né? Imagina assim os elétrons atravessando um condutor, tá? Né? Isso nós já vimos, né? Existem substâncias que são condutores de eletricidade e tem substâncias que são isolantes de eletricidade. Mas o fato é o seguinte: quando a corrente elétrica, o movimento ordenado de cargas elétricas vão atravessar um condutor, e aí vamos falar mais especificamente da corrente eletrônica de elétrons, atravessando, por exemplo, um fio de cobre, tá? O que vai acontecer? Esse fio de cobre ele vai oferecer resistência à passagem dessa corrente elétrica, tá? E quando ele oferece resistência, a corrente elétrica vem com uma energia, né, de movimento, e aí quando bate, né, nos átomos, né, desse condutor, essa energia de movimento ela vai se transformar em energia térmica e pode se transformar também em energia luminosa, tá? Então, o que acontece? Esse cara é chamado de efeito Joule, que nós vamos estudar no próximo tópico, na próxima aula, quando a gente abordar a questão da potência elétrica. Então, o que acontece? Quando a corrente elétrica, por exemplo, atravessa uma lâmpada de filamento. É uma coisa que talvez alguns de vocês nem conheçam, né? Mas o que acontece, né? Até, pessoal, falar para vocês aqui, início dos anos 2000, essa lampadinha aqui, ó, né? No início dos anos 2000, nós sofremos uma ameaça de apagão, tá vendo? Hoje em dia tem umas lâmpadas dessa, mas mais estilizada, né? Mais para decoração. Mas era uma lâmpada de quê? De filamento, né? Aqui eu tinha, ó, o quê? Eu tinha aqui, então, um filamento de tungstênio, tá? E quando passava a corrente elétrica por esse filamento, o que acontecia? Ia gerar luz e calor, né? Essas lâmpadas aqui são muito, por exemplo, uma lâmpada de 200 watts ou 100 watts, é muito utilizada para esquentar, por exemplo, pintinhos, leitão. Em suinocultura se usa esse tipo de lâmpada para poder esquentar, por exemplo, leitão, né? Quando ele nasce, então ela gera calor e gera luz. Mas o fato é o seguinte: quando a corrente elétrica passa aqui por esse filamento, o que vai acontecer? Ela vai aqui encontrar uma resistência elétrica e aí a gente vai ter a questão do efeito Joule. O movimento, a energia cinética que os elétrons possuem, essa energia cinética vai se transformar em energia luminosa e energia térmica. Essas lâmpadas aqui, elas foram praticamente extintas, né? Tanto que a gente não encontra mais essas lâmpadas. É raro a gente encontrar isso no mercado, né? Para comprar. Eu, na minha casa, ainda eu tenho umas 2 ou 3 lâmpadas ainda numa varanda externa que é de filamento, mas é uma raridade. Essas lâmpadas aqui tem mais de 10 anos que elas estão aqui, por exemplo, né? Então ela é o quê? Ela é uma lâmpada que ela é pouco acionada, né? Então você liga e desliga, e ela acaba tendo uma vida útil até interessante. Eu estou falando para vocês sinceramente, tem lâmpadas aqui que eu tenho aqui em casa que tem mais de 10 anos, né? Tem 12, quase 13 anos que elas estão aqui em funcionamento, entendeu? Mas o que acontece? A partir do ano de 2001, né, teve um apagão, né, um risco de apagão, e aí começou a surgir no mercado as lâmpadas, o quê? Fluorescentes compactas, né, que consumiam menos energia. E hoje em dia a gente sabe que a iluminação, ela é o quê? Ela está toda aí na base da lâmpada de LED, né, que é a lâmpada que tem uma eficiência energética maior, né, e gasta menos energia ainda. Mas o fato é esse, tá vendo? Então o que acontece aqui? Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ela vai o quê? Receber essa resistência elétrica e vai transformar a energia do movimento dos elétrons em energia térmica ou energia luminosa. Tá bom? E aí o que acontece aqui? Esse cara aqui chamado Ohm, né? George Simon Ohm, ele, na verdade, ele observou o quê? Que quando você ligava esse resistor, aqui é uma representação de resistor, tá num circuito, tá? Onde você tinha lá um gerador de energia, né? E obviamente aqui você vai ter o quê? Uma corrente elétrica. Tá vendo aqui? O que vai acontecer?
né? Ele viu o quê? Que aqui, né, você tem então a geração aqui, né, uma diferença de potencial U. Ele observou o quê? Que quando você variava aqui a diferença de potencial, opa, perdão, aqui tá, deixa eu só apagar aqui, borracha. Quando você variava a diferença de potencial, você tinha uma relação, né? Então você tinha aqui uma lei da natureza, tá? Então você tinha aqui, por exemplo, ó, você teria, ó, uma tensão 1 sobre uma corrente I1, isso aqui dá para esse condutor, ó, ele daria aqui, ó, seria igual a U2 sobre I1, tá? E aí você observou o quê? Que isso aqui sempre dava uma constante. Isso era igual a uma constante. Uma constante. E essa constante era a resistência elétrica, que estava diretamente relacionada com o quê? Com o material de que esse condutor ele era feito, tá? Então aí você teve o quê? Teve o enunciado da primeira lei de Ohm, que é essa daqui, ó. Diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Resistência vezes a corrente, tá bom? Então aqui já aplicando a questão para um circuito elétrico e tudo mais. Isso é muito interessante porque a partir de agora a gente já começa a ver algumas coisas materializadas da física elétrica, né? Então estamos falando de resistor, né? Estamos falando aqui de diferença de potencial, de gerador, né? Vamos falar de circuito elétrico, de associação de resistores, tá certo? Então a gente vai começar a ver essa coisa materializada. Até então a gente estava no ponto de vista mais abstrato, campo elétrico, potencial elétrico, força elétrica. Agora a coisa, tudo aquilo que a gente viu, né, mais de um ponto de vista mais abstrato, né, a gente vai começar a materializar aqui, tá bom? Então muito bem, é isso aqui, né, uma breve introdução. Então o que, que vai acontecer aqui com esse exercício número 1, tá? Eu tenho aqui, ó, que um resistor de 100 ohms, tá? Um resistor de 100 ohms, ele é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. Aí ele pergunta, né? Trivial esse exercício, é só aplicar a primeira lei de Ohm. Qual que é a diferença de potencial, a DDP, entre os terminais do resistor em volts? Tá bom? Então, problema tranquilo, de múltipla escolha, bem trivial. Eu tenho lá, então, ó, um resistor de 100 ohms, uma corrente de 20 miliamperes. Então, olha só, aqui, ó, eu posso representar esse resistor, ó, dessa forma aqui. Então, isso aqui é um circuitinho bem simples. Ó, aqui eu teria, então, ó, tá vendo? Ó, polo positivo, polo negativo. Aqui está minha diferença de potencial, né? Nós vimos que aqui está minha resistência, né? Ficou meio resistência. Nós vimos o quê? Que o sentido convencional da corrente, qual que é? Tá lá, né? Ele é o convencional. A corrente sai do maior potencial e vai para o menor potencial, então essa corrente vai atravessar esse resistor, tá bom? E aí eu tenho aqui o quê? Eu tenho ela retornando, ela retorna no polo de menor potencial, tá bom? Então isso aqui seria o sentido convencional da corrente. Esse é o circuito simples. Então, esse carinha aqui, resistor aqui, ele vale 100 ohms, né? A corrente que atravessa ele é igual a 20 miliamperes, ou 20 vezes 10 a menos 3 amperes, quer saber a diferença de potencial. Tranquilo? Da primeira lei de Newton, né? Eu tenho, perdão, da primeira lei de Ohm, eu tenho o quê? Que a diferença de potencial é resistência vezes a corrente. Então eu vou ter lá, ó, 100 ohms vezes 20 vezes 10 a menos 3, né? Ampere, tá? Já colocando aqui. Então teria lá, ó, isso aqui, ó, importante, né? Ó, sempre importante, 10 ao quadrado vezes 20 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui o que, que é? É igual a quanto? Isso aqui, ó, é igual a 2 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 3, o que vai me dar o quê? Vai me dar uma diferença de potencial de 2 volts, né? Então essa é a diferença de potencial, né, desse gerador. Gerado, né, eu tenho essa diferença de potencial, eu vou ter uma corrente de 20 miliamperes que vai atravessar, então, esse resistor de 100 ohms, tá bom? Trivial, resposta vai dar aqui, ó, letra A, tá? Resposta letra A.
Vamos lá, escrever aqui, ó, resposta, não coloquei aqui qual que era a resposta, letra A. Beleza, muito bem. Vamos ver o segundo agora, né? Eu tenho aqui um resistor ôhmico, tá? Toda vez, né, que eu tiver um resistor ôhmico, vocês vão ver lá na videoaula, eu tenho que ele obedece à primeira lei de Ohm, né? Então eu vou ter uma relação direta entre diferença de potencial e corrente, tá? E esse resistor ôhmico, que obedece à lei de Ohm, às leis de Ohm, quando ele é submetido a uma diferença de potencial de 40 volts, ele é atravessado por uma corrente de 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, quanto que vai valer a diferença de potencial nos seus terminais? Tá? Então ele me dá um dado de potencial, tensão, diferença de potencial e corrente. Com esse dado eu encontro a resistência. E como ele é um resistor ôhmico, a resistência é constante. Aí ele me fornece uma outra corrente, um outro valor de corrente, e quer saber quanto é que vai valer a diferença de potencial entre os terminais, tá? Desse resistor. Me deu as alternativas aqui. Então vamos lá, ó. Eu tenho na situação inicial, então, tensão de 40 volts, corrente de 20 amperes. Vou encontrar o valor da resistência, R, por meio da primeira lei de Newton. E depois ele pergunta quanto que vale a tensão quando esse resistor é atravessado por uma corrente de 4 amperes. Muito bem, então, ó, uma vez que o resistor é ôhmico, eu vou ter, então, o quê? Que a relação entre tensão e corrente é constante, que vai dar o quê? Essa característica do condutor, que é a resistência elétrica. Então, eu vou ter que a resistência elétrica é 40 volts dividido por 20 amperes, que vai me dar o quê? 2 ohms. Então, esse resistor tem uma resistência constante igual a 2 ohms. Beleza. Então, quando esse cara de 2 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 4 amperes, o que vai acontecer? A diferença de potencial entre os extremos dele vai ser a resistência de 2 ohms vezes a corrente de 4 amperes. Isso vai me dar quanto? Vai me dar 8 volts. Tá? A resposta, então, vai ser a letra... Esses aqui eu esqueci de colocar a letra, pessoal. Letra A também, tá bom? Então, a resposta aqui, letra A, para esse exercício aqui. Resposta é a letra A. Muito bem, letra A. Beleza. Aí agora, gente, nós vamos estar falando o quê? De uma outra lei de Ohm, que é a segunda lei de Ohm. Então, olha só, além de verificar essa relação entre tensão elétrica e corrente elétrica, tá? Né? Em que a razão entre tensão e corrente dava uma constante, que é uma característica do condutor, que é a resistência elétrica, o Ohm, ele também definiu o quê? Que a resistência, ela dependia de quem? Do material com o qual o resistor, o condutor era feito, o comprimento desse resistor e a área. Isso é interessante, né? Então, vamos pegar aqui, olha só, se eu pegar aqui, ó, aqui eu tenho um condutor, né? Esses condutores, normalmente, né, são fios, né, cilíndricos, então ele vai ter aqui uma área, né, geometricamente falando, e ele vai ter aqui o quê? Um comprimento. Certo? Ele tem um comprimento. Opa, ele tem aqui o comprimento. Tá? O que o Ohm observou? Isso é interessante, que a resistência, ou seja, a resistência que esse condutor oferecia à passagem de corrente elétrica, era diretamente proporcional ao comprimento. Né? O que tem uma razão. Quanto maior o comprimento do condutor, mais resistência a corrente elétrica vai ter para passar. Né? Um condutor grande, um condutor longo, né, de grande comprimento, ele vai oferecer mais resistência do que um condutor curto. Né? E ele observou o quê? Que a resistência também, ela era o quê? Ela era inversamente proporcional a quem? A área da seção reta desse condutor. Veja bem, se o condutor tiver uma área de seção reta pequena, for bem fininho, o que vai acontecer? A resistência é maior para passar a corrente elétrica. Mas se ele for, né, mais grosso, vai passar mais corrente elétrica. A corrente elétrica vai ter menos resistência. E com isso, né, você tem aqui, ó, isso que é importante, tá, gente? Na construção das leis da física. Eu tenho esses caras em termos de quê? Vejam bem, eu tenho esses caras aqui dados em termos de proporcionalidade. Essa letra alfa aqui quer dizer o quê? Proporcional.
Então, ó, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter bem claro. E ela é inversamente proporcional à área da seção reta do condutor. Então, eu tinha que transformar essa proporção em equação, tá certo? Essa proporcionalidade em igualdade. E aí é que vem a segunda lei, ó, de Ohm. Então, eu precisava de uma constante para transformar essa proporção em equação. E aí, ele usou quem? Ele usou essa letra grega aqui, ó, ρ, que diz respeito a quem? Diz respeito à resistividade elétrica. Então, a gente tem que todo condutor, todo resistor tem uma característica de si, que é a resistividade elétrica. Tá vendo? Então, a resistividade elétrica, né, o que é? É uma grandeza física que mede o tanto resistente à passagem de corrente elétrica que um determinado material é. Obviamente que a resistividade elétrica, por exemplo, do cobre é pequena, se comparada à resistividade elétrica de quem? Da borracha. Tá bom? Então, a gente tem essa relação aqui. Então, essa segunda lei aqui segunda lei de Ohm, ela diz respeito justamente o que? As características geométricas, né? E também a característica e objetiva da resistividade de um condutor, no caso do resistor. Tá bom? Aí, olha só, um exercício aqui bastante tranquilo, né? Que trata diretamente dessa segunda lei de Ohm, que ele diz o seguinte, ó, a resistência de um condutor ela é diretamente proporcional e inversamente proporcional a quê? Nós já falamos, né? Ó, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica, e ela é inversamente proporcional à seção transversal do condutor. Quando a gente fala seção transversal e seção reta, a transversal é uma transversal, tá? Nesse sentido, tá? Aqui. A reta já seria aqui. Então não tem, tem diferença, né? Mas é mais ou menos com o mesmo sentido, tá? Esse termo. Alguns exercícios falam de seção reta, outros falam de seção transversal, tá? Mas assim, no fritar dos ovos, a área da seção reta e transversal quer dizer a mesma coisa, tá? Quer dizer a mesma coisa no sentido, né, de quanto maior a área de seção reta, maior também a área de seção transversal. Só para a gente poder ter esses termos aqui colocados. Então, a gente tem, na verdade, o quê? Como a gente falou, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do resistor, do condutor, e é inversamente proporcional à área da seção transversal desse cara. Então, a resposta certa aqui vai ser a letra D. Nós já resolvemos, né? Então, olha lá, né? Falando aqui, né? Ó, a gente tem o quê, né? Ó, R é a resistência, ρ é a resistividade elétrica, L é o comprimento, né? Aqui, ó, dado em metros, certo? Aqui, A é a área da seção transversal. Então, a gente tem ali, ó, né, da equação que define. Isso é importante, tá, gente? A gente vai ter que a resposta certa é a letra D, tá? Importante, gente, quando a gente olha uma lei igual a essa, a gente ter bem claro. Essa é a leitura matemática correta que você tem que ver. Olha só, se o comprimento é grande, a resistência também é grande, né? Se o comprimento ele é pequeno, a resistência vai ser grande, porque está no denominador. Se o comprimento é grande, a resistência vai ser pequena. Essa relação aqui, tá? Que a gente tem, né? Só para a gente poder ver. Isso aqui é muito importante a gente poder fazer essa análise aqui, ó, né? Aqui, ó. Se a área da seção transversal é pequena, o que vai acontecer? Perdão, né? É pequena. Opa, não, eu já fiz. Deixa eu apagar aqui, perdão. Se a área da seção transversal ela é grande, a resistência vai ser o quê? Ela vai ser pequena, tá? Então, só para a gente poder manter, ó. Comprimento grande, resistência grande, área pequena, resistência grande, área da seção transversal grande, resistência pequena. Tá bom? Só para a gente poder trabalhar. E é isso que a gente tem que ver por trás. Isso é uma lei, cara, lei da natureza, cara, né? Que foi identificada pelo homem. Com base em quê? Experimento, experimento, experimento. Isso é uma coisa importante, né? Certo? Muito bem, então tá certo, tranquilo. Vamos lá, vamos fazer esse cara aqui. Esse aqui é um outro exercício que trabalha também com a questão da lei de Ohm, da segunda especificamente. Tá? Então ele diz para nós aqui o seguinte, ó, num trecho de um circuito, um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica que tem uma intensidade I.
quando aplicada a uma diferença de potencial U. Tá vendo? Então, um fio de cobre. Quando você substitui esse fio por um outro fio, também de cobre, ou seja, é o mesmo material. Se é o mesmo material, a resistividade elétrica é o mesmo. De mesmo comprimento, mas com o diâmetro 2 vezes maior, ou seja, aumentei o diâmetro desse cara, verifica-se que a intensidade na nova corrente elétrica, ela vai ser o quê? Como é que vai se dar a intensidade da nova corrente elétrica? Então, nós vamos aplicar aqui diretamente quem? A segunda lei de Ohm. Tá? Então, tem o fio 1, tá? Atravessado por uma tensão, né? Perdão, em que é num circuito que gera uma diferença de potencial, uma tensão elétrica U, ele é atravessado pela corrente I. Ele tem um comprimento L e tem um diâmetro Dzinho. O diâmetro Dzinho aqui, ó. Né? Tá aqui o diâmetro Dzinho. Tá? O fio 2, ele tem um comprimento L', que é o mesmo, e tem um diâmetro que é o dobro. Né? E ele vai estar, então, aqui, ó, submetido à mesma diferença de potencial, porque o gerador é o mesmo, tá? E eu quero saber quanto é que vale a nova corrente. A corrente vai ser diferente. Né? Então, o que acontece? É um condutor que tem as mesma tensão entre suas extremidades, tem o mesmo comprimento, só que nós dobramos o diâmetro desse condutor. E aí vai ter uma nova corrente. Então, vamos lá, né? Ó, a seção reta do fio 1 de cobre, ela é circular, né? Como a gente falou, os condutores, os fios, um fio de cobre, ele tem formato cilíndrico, né? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Essa áreazinha aqui, ó, essa área aqui, ela é circular, então eu vou ter que a área do círculo, o que é? πr ao quadrado, né? O que é o raio? O raio é o diâmetro, é metade do diâmetro. Então vai ser π d ao quadrado sobre 2. Certo? Π sobre 2 elevado ao quadrado. Então, substituindo, eu vou ter o quê? Que a área da seção reta é igual a π d ao quadrado sobre 4. Tá bom? Essa é a área. Então, vamos lá. Da segunda lei de Ohm, o que a gente vai ter? Que a resistência R vai ser a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar ρL π d ao quadrado sobre 4, que vai dar 4ρL dividido por π d ao quadrado. Tá bom? Tá aqui, ó. Essa é a resistência quando eu tenho um fio com comprimento L com diâmetro D. Beleza? Com diâmetro D. Agora, para o fio 2... Opa, não, aqui, perdão, gente, repetiu o slide. Aqui, ó, para o fio... Aí, vamos lá. Vamos tocar o barco aqui. Então, essa corrente que eu vou encontrar aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, vai ser U dividido por 4ρ vezes o comprimento dividido por π ao quadrado. π d ao quadrado. Então, isso aqui vai dar quanto? Né? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Esse é o valor da corrente para o fio 1, tá? Que tem um comprimento L e um diâmetro D. Aí é interessante isso aqui, né? Olha só. Aqui eu tenho, então, olha só, eu tenho essa equação. Que a gente olhando aqui, né? Poxa vida, né? Que linguiça é essa, né? Ó, tensão π d ao quadrado, 4 ρ e L. Então, eu tenho aqui, ó, tensão, DDP, tenho diâmetro, tenho resistividade e tenho comprimento. Vamos fazer uma análise dimensional disso, tá, gente? A gente aqui, né, nós, de vez em quando, a gente gosta de fazer análise dimensional. Será que, do ponto de vista dimensional, ou seja, das unidades de medida, está correto esse raciocínio? Lembrando o quê? Que corrente, ela é dada em quê? Ela é dada em ampere. Né? Então, será que a unidade dessa equação que eu encontrei para o valor da corrente I, ela é dada em ampere? Vamos fazer análise dimensional. Então, eu tenho aqui, olha lá, ó, eu tenho, ó, pegando ali, né, as grandezas físicas, eu tenho, então, a tensão dada em volt, né? Aqui, o diâmetro ao quadrado, né, comprimento ao quadrado é metro ao quadrado. Aqui eu tenho a resistividade elétrica, que é ohm vezes metro, vezes quem? Vezes o L, que é dado em metros. Então, eu vou ter aqui, ó, V vezes metro quadrado, certo? Sobre ohm vezes metro quadrado. Então, eu corto metro quadrado com metro quadrado, sobra o quê? Sobra volt, tá? A unidade aqui, ó, volt sobre ohm, e volt sobre ohm, o que é? Né? O ohm, o que é o ohm? Não é resistência? A resistência não é dada pela primeira lei de Newton como sendo diferença de potencial dividido por ampere?
Então eu vou ter volt dividido por volt sobre ampere. Esse volt com volt corta, sobra o quê? Eu vou ter aqui ó, 1 sobre A. Então eu vou ter aqui que existe uma coerência dimensional para a minha equação. Então a minha definição ela está, né, quase que 100% correta. Tá? Essa análise dimensional é uma verificação, tá, se a gente está de fato fazendo contas de forma correta. Agora, quando eu pego o fio 2 ele tem o mesmo comprimento, mas o diâmetro desse fio 2 ele é o dobro do fio 1. Então eu vou ter lá, ó, a área dele, vou chamar de A', vai ser πr' ao quadrado. Né? Mas aqui, ó, o que acontece? Vai ser π d' sobre 2 ao quadrado, mas o meu d', que é o novo diâmetro, é o dobro do diâmetro anterior. Então vai dar 2d sobre 2 elevado ao quadrado. Então eu vou ter, ó, 2, aqui, ó, esse 2 com esse 2 corta. Então eu vou ter que a área da seção reta do fio 2 é πd ao quadrado. Tá bom? Então como é que vai ficar? Da segunda lei de Ohm, R' vai ser ρ vezes o comprimento L' dividido pela área A', né? Mas aí eu tenho que o comprimento é o mesmo e a área eu acabei de calcular. De forma que, ó, a resistência, então, ó, quanto é que vale a resistência? Ó, a resistência R', ela vai valer, então, ó, né, isso aqui, ó, que está aqui, ó, né, ρ vezes L dividido por πd ao quadrado. Então, a nova corrente, quanto é que vale? Né? Vai ser a diferença de potencial U' sobre R', a diferença de potencial é a mesma, é U dividido por R', que é ρ, L dividido por πd ao quadrado. Isso aqui vai me dar U, né, a tensão vezes πd ao quadrado sobre ρ vezes L. E aí, quando eu comparo, ó, a relação entre I e linha, vai ser o quanto? Né? A gente vê o quê? Que esse cara, ele é 4 vezes maior do que I. Né? Então, I' é 4 vezes maior do que I. Né? Ou seja, eu diminuí a resistência, né? Consequentemente, a corrente elétrica ela vai ser maior. Né? Porque a corrente elétrica é igual a tensão sobre resistência. Né? Vindo da primeira lei de Ohm. Resposta à letra E. Esse outro cara também está na mesma toada, esse exercício número 5. Né? O que eu tenho aqui? Eu vou ter um condutor elétrico que tem um comprimento L, tem um diâmetro D e tem uma resistência elétrica R. Então, olha lá, me deu as características dele aqui, ó. Comprimento, diâmetro e resistência R. Aí ele fala aqui, ó, se eu duplicar o comprimento desse cara e o diâmetro dele, ou seja, se o comprimento dele passar a ser 2L e o diâmetro dele 2D, quanto que vai valer a nova resistência elétrica desse cara? Tá? Então, na mesma toada, tá? Isso aqui, esses são exercícios clássicos que consideram aí as características geométricas, né, dos condutores, resistores, que vai reportar a segunda lei de Ohm. Então a gente tem aqui, ó, antes, né, esse cara tem um comprimento L, tem um diâmetro D e tem a resistência R. Depois, eu vou dobrar o comprimento dele, vou dobrar o diâmetro dele e vou ter uma nova resistência. Então, o que vai acontecer? Tá? Então, vamos lá. Antes, ó, aplicando a segunda lei de Ohm, né, ó, eu tenho lá, ó, né, ó, que ρL sobre A, ρL, a área, né, como mais uma vez é um fio condutor, a gente tem o quê? Que a área desse condutor, né, da seção reta dele é circular, então vai ser πr ao quadrado, então vai ser πd sobre 2 elevado ao quadrado, então isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 4ρl πd ao quadrado, né? Certo? Depois, ó, eu já vou ter o dobro, né? Ó, o dobro. Então, ó, a minha nova resistência, ó, só para a gente poder ter aqui, ó, ela vai ser igual a quanto? Eu dobrei, ó, o comprimento, né? Dobrei o diâmetro. Tá certo? Então, substituindo esses valores, né, o dobro do comprimento e o dobro do diâmetro, eu vou encontrar essa resistência aqui. Vai ser 2ρl sobre πd ao quadrado. Então, olha só, a relação entre R' e R vai ser o quê? Ó, R. Né? E R'. Tá? Então, eu vou ter, na verdade, o quê? Ó, que a relação é o quê? R' é R sobre 2. Né? Então, R' é o quê? É a metade de R. Resposta da letra E. R' é a metade de R. Tá bom? Certo, pessoal? Tranquilo? Mais um aplicando as questões geométricas do resistor. Para fechar aqui, tá? Esse exercício número 7. No número 7, nós temos dois condutores metálicos, 1 e 2, que são feitos de materiais diferentes. Ó, materiais diferentes.
mas com as mesmas dimensões geométricas. Então, agora, né, eu tenho mesma dimensão geométrica, comprimento e área de seção reta, mas esses dois materiais, esses dois condutores, são feitos de materiais diferentes. Vão ter, então, resistividades elétricas diferentes. E o comportamento deles é esse aqui. Né? Esse é o comportamento de um resistor ôhmico. Por quê? Por que eu tenho que tensão ou DDP em função da corrente é uma reta? Porque esse cara obedece à primeira lei de Ohm, que é essa daqui. Ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Então é por isso que eu tenho o gráfico tensão em função da corrente como uma reta. Né? Então o que vai acontecer aqui? Ele pede aqui para nós, ó, sendo ρ1 e ρ2 as suas resistividades respectivamente, qual que vai ser a relação entre ρ1 e ρ2? Né? A resistividade elétrica do condutor 1 e do condutor metálico 2. Então tá aí, dados aqui. Então a gente vai ver o que aqui, ó. Eu vou pegar para o condutor 1 esse par ordenado. Beleza? Né? Aqui, ó, eu tenho o quê? O que esse gráfico diz para nós? Então, na física, é fundamental a gente saber o quê? Ler gráficos. Ele diz que para uma corrente de 0,2 ampere, eu tenho uma tensão, tá, de 2 volts. E aqui no caso do resistor 2, ó, eu tenho aqui, ó, esse par ordenado. Para uma corrente de 0,4 ampere, eu vou ter uma tensão de 8 volts. Com base nisso é que nós vamos resolver o problema. Aplicando quem? A primeira lei de Newton, perdão, a primeira lei de Ohm no primeiro momento. Quem que é a primeira lei de Ohm? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, a resistência é tensão sobre corrente. Muito bem. Então, do gráfico, o que eu vou ter? Para o condutor 1, eu tenho que a resistência 1 vai ser o valor da tensão e da corrente, 2 dividido por 0,2. Então, esse resistor 1 tem 10 ohms de resistência elétrica. Para o condutor 2, eu vou ter o quê? Que a resistência do condutor 2 é tensão, aquele par ordenado, 8 volts dividido por corrente, 0,4 ampere. Isso vai me dar quanto? 20 ohms. Então, consegui identificar a resistência do condutor 1 e do condutor 2. Agora eu vou usar a segunda lei de Ohm. Né? Ó, aí já vou aplicar a resistividade. As dimensões desses caras é a mesma. Ó, então pronto. Então o que vai diferenciar eles é a resistividade. Sendo as dimensões geométricas dos condutores a mesma, eu vou ter que R1 é igual a ρ1, né, a resistividade elétrica do metal, do condutor metálico 1 vezes L sobre A, né? Então eu vou ter aqui que a resistividade elétrica dele é essa, tá? Substituindo aqui o valor. E para o condutor 2, ó, eu tenho que a resistividade elétrica 2 vai ser 20 sobre vezes A sobre L. Certo? Ali, ó, né? Achando aqui a resistividade. O que ele quer? Ele quer a relação entre a resistividade do condutor metálico 1 sobre a resistividade do condutor metálico 2. Então, colocando um sobre o outro, eu vou passar aqui uma faca guincho. Sobra o quê? 10 sobre 2 vai dar meio. Resposta da letra B. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá? Esse tema de resistores, vai ser fundamental nos próximos tópicos. Nós vamos falar na próxima aula de potência elétrica, depois de associação de resistores, né? Vamos falar depois de geradores, depois vamos falar de circuitos elétricos, tá? Então aí nós estamos construindo aí o nosso conhecimento. É isso que eu tinha para vocês hoje, meu povo. Valeu? É isso aí, tá? Muito bem.